Fala aí pessoal, beleza? Começando mais um vídeo e no vídeo de hoje eu queria falar com vocês a respeito de Clean Code, né? O tão famigerado Clean Code, o polêmico livro do tio Bob, né? Do Uncle Bob. Só que eu queria trazer uma abordagem um pouco diferente para esse assunto, que em vez de trazer polêmicas, né, a respeito do livro e dar opiniões sem ter lido o livro, eu quero trazer uma série de vídeos onde a cada vídeo que eu lançar vai ser focado especificamente em um dos capítulos. Então, assim, praticamente eu vou ler o livro para você e trazer para você refletir sobre o que as sugestões que estão ali no livro, porém, sem ser opiniões terceirizadas, né? Eu vou trazer realmente o que está no livro, vou gravar vídeos específicos sobre o que está no livro, porque muita gente acaba entrando nessa polêmica, né, tendo uma visão um pouco deturpada do que é tratado no livro, né, para que serve o livro em si, o que é que ele traz ali, qual a abordagem dele. E muitas dessas polêmicas é porque as pessoas acham que o livro esse livro foi escrito como se fosse uma Bíblia, ou como se fosse a Constituição Federal, que você tem que seguir estritamente o que está ali, daquele jeito que está sendo recomendado como no livro. Porém, no próprio livro, se você ler logo no início do livro, o próprio autor ele fala que ali não está escrito leis que você deve seguir e você deve aplicar no seu código, né, para ter um código limpo, digamos assim. O livro ele fala que você deveria ser o melhor profissional possível dentro do que você faz, e ele dá alguns exemplos de algumas situações que eu vou trazer melhor aqui, mas a ideia é que você utilize os conceitos de clean code, né, de código limpo dentro do seu programa, dentro do seu projeto, mas o autor deixa bem claro que ali é o ponto de vista dele do que é clean code. Ele não é taxativo nas recomendações dele, que você tem que seguir as recomendações dele, mas ele é taxativo no quesito de que você deve aplicar boas práticas dentro do que você entende por boas práticas, né, tendo consciência do que você está fazendo no seu trabalho como um profissional. E assim como qualquer outro profissional, deve realizar o trabalho que está sendo feito, né, da melhor forma possível. Aproveitando, deixa um like, tá? Comente alguma coisa, o que você discorda, você já pode comentar, mesmo que você não tenha finalizado o vídeo ainda, é importante você me dar a sua opinião, para poder também saber onde eu posso agregar mais nos próximos vídeos, beleza? Então a minha ideia aqui é destrinchar o livro, né, o máximo possível, trazendo a cada vídeo, como eu já disse, um capítulo especificamente, e esse, por se tratar do primeiro vídeo, eu vou tratar especificamente também do primeiro capítulo do livro, que ele explica conceitualmente qual a visão dele e as motivações por trás do Clean Code. O Uncle Bob, né, o tio Bob ali, ele destaca que a clareza na manutenção do código, né, é tão importante quanto a funcionalidade do que você está implementando. Eu nunca consigo falar essa palavra corretamente. Funcionalidade. Nossa. Do que você está implementando. Então, tão importante quanto a funcionalidade é o código que dá por trás ali do programa que você está escrevendo, ou do sistema, ou do projeto que você está fazendo. Porque ele fala assim, mesmo que você crie formas diferentes de programar, que a linguagem se aproxime da forma humana de se comunicar, ainda assim, no final, tudo é código. Então, hoje em dia é muito comum essa questão aí do vibe coding, né? Que você programa pedindo a IA para fazer para você através de prompts, mas no final não deixa de ser código. Então, assim, é importante que você mantenha na sua cabeça que tão importante quanto o que você está fazendo é como aquilo está sendo feito, certo? Você precisa, não é de faculdade, não é de diploma, você precisa mudar o mindset. Nessa primeira parte do livro, ele também fala a respeito de o problema que o código sujo ele leva para o seu projeto. Ele cita o caso de uma empresa que faliu por conta dessa questão de negligenciar a qualidade do código, né? Assim, o software, ele, com o tempo, foi se tornando difícil de manter e, enfim, a empresa não conseguiu continuar o projeto, né? Porque a questão do código sujo, né, e do débito técnico, né, do problema técnico, é que ele não é só um risco para o projeto, como tecnicamente falando, não é só um risco para os desenvolvedores daquele projeto, mas acaba se tornando também um risco para o negócio em si, acaba virando um risco empresarial. Então ele cita essa empresa como exemplo, né, a empresa que vai implementando as coisas nas pressas e aí vai empurrando para frente
os débitos técnicos, até o momento que você não consegue mais pagar aquele débito técnico, e aí nessa empresa que ele citou, né, acabou falindo por isso. No livro tem uma terceira parte, que é a questão do custo total da bagunça. Então, o custo total da bagunça, ele faz uma analogia com sistemas legados, né? Ele mostra que a produtividade dentro do projeto, ela despenca, né? Ela vai caindo conforme o projeto vai ficando mais complexo, né? E mais desordenado. E cada nova funcionalidade que você introduz no projeto, cada nova feature que você adiciona no código, isso vai introduzindo novos erros, né? Isso vai se acumulando. Ele fala que a sua produtividade, eu gravei até um vídeo falando sobre essa questão, né, de que a sua produtividade é uma mentira, e ele fala justamente isso, que a produtividade se aproxima de zero quando a base do código já começa suja. Então, assim, contratar mais programadores, se você já tem uma base ruim, geralmente só piora a situação. Ele fala a respeito disso, de que muitas vezes os novos programadores que entram no projeto, né, os desenvolvedores novos que chegam para trabalhar com a intenção de resolver, ou melhor, ajudar a resolver o problema, né, acaba que piora porque está todo mundo ali sob pressão, os novos desenvolvedores também vão estar sob pressão, e eles já vão entrar seguindo o fluxo que está ali, daquele jeito, que é uma base mal feita, um código sujo desde o início, e todo mundo querendo entregar sob pressão as coisas o mais rápido possível, né, e aí acaba ficando mais desorganizado. Um outro ponto importante que ele cita no livro é a respeito de você refazer algo que não deveria ser refeito ou refazer do jeito errado, ou seja, a refatoração ou reescrita do jeito errado. Que é o seguinte, várias vezes vão surgir projetos que você vai trabalhar que todo mundo da equipe vai concordar que aquilo está difícil de manter, né? A manutenção do projeto está ruim, e que alguém vai chegar com a ideia de que o mais correto é você reescrever o projeto todo do zero, né? Ele cita essa questão dos Tiger Teams, né, que eles chamam aqui o time dos tigres, vamos dizer assim, ou o time dos fodões lá, que são os melhores da empresa, se juntam, criam um time para poder reescrever o projeto, e no final você acaba tendo o mesmo problema sendo repetido, que é um projeto ruim, porque nesse caso você cria uma equipe nova que vai trabalhar em cima da reescrita do projeto, enquanto isso você tem o projeto antigo sendo ainda mantido, novas features, mudanças, remoção de features também acontece em cima do projeto antigo, e você vai tentar replicar isso no projeto novo, sendo que é algo dinâmico. Então não tem como você concluir uma reescrita de projeto desse jeito. Ele cita um caso lá de projetos que duram mais de 10 anos só para reescrever, e no final você acaba tendo o mesmo problema, que é um projeto ruim. Então, assim, quando você vai reescrever, ele não cita isso muito explicitamente, mas assim, se você vai reescrever um código de um projeto grande que você está trabalhando, o melhor é que você quebre esse projeto em módulos, em pedaços menores. Então, um projetão você quebra ele em 10 pedaços menores, e em vez de você reescrever o projeto inteiro do zero, você pega esse pedaço, um dos pedaços que você quebrou, e refaz esse pedaço, né, a ponto de você ter velocidade para criar uma reestruturação e fazer a reescrita desse projeto de forma rápida, já que é um pedaço, não é um projeto inteiro. Com isso, você tendo esse projeto reescrito, você consegue desligar esse pedaço do projeto que está no projeto anterior, e aí você tem ali agora 90%, não 90%, mas digamos assim, 9 pedaços ainda de projeto para refazer, porém o problema ficou menor, porque você já tem do lado da recriação, da reestruturação, um pedaço do projeto pronto e utilizável, né? E do lado de cá você diminuiu o tamanho do problema, e você vai fazendo isso com cada pedaço do projeto, em vez de reescrever o projeto todo do zero. Ele também fala sobre a profissão, né, programador ou programadora, né, a profissão em si, né, como que você deve ver de forma profissional a sua profissão, né, por mais que soe redundante, mas ele compara a profissão com a questão de um médico que deve se recusar a lavar as mãos, não, peraí, deve se recusar a operar sem lavar as mãos, né? Ele fala isso, que você, como programador, você tem que ter uma responsabilidade, né, e você saber dizer não para qualquer
exigência que seja impraticável dos seus superiores. Então, às vezes, vem uma ordem de cima de você fazer algo mal feito, às pressas, porque é a decisão que foi tomada, e você tem que saber dizer não, você tem que ter a habilidade de dizer não, mas também você tem que ter conhecimento técnico para explicar o motivo daquele não que você está dando como resposta, assim como um médico, né? Se fosse requisitado ele que ele fizesse uma cirurgia sem lavar as mãos, ele não faria, porque ele sabe que, como profissional, existem recomendações e quais são os motivos pelo qual ele deve fazer aquele trabalho seguindo aquelas boas práticas. Então, ele traz isso como forma de comparação com a nossa atividade, e isso vale para qualquer profissão, não só para a nossa profissão como programador. Uma outra questão importante que ele traz é a questão da lei de LeBlanc, que ele fala que mais tarde, né, mais tarde é igual a nunca. Aquele mais tarde que você vai postergando acaba virando um nunca, e a mesma coisa em relação a você trabalhar num projeto que você já começa do jeito certo e entregando as features do jeito correto, tendo a impressão que você está sendo menos produtivo e que você pode atrasar com alguma coisa por conta de você estar fazendo do jeito certo, ou você pode ir para o outro extremo, para a outra ponta, que a gente pensar que a única maneira de entregar as coisas rápidas é fazer tudo de qualquer jeito, sem se preocupar com boas práticas e manter o sistema organizado. E, novamente, ele não fala que o que ele sugere no livro é o que você deve fazer. Ele apenas sugere que você siga boas práticas, sejam elas quais forem as boas práticas que você tem aí na sua empresa para seguir. Mas siga boas práticas, não faça de qualquer jeito, certo? Ele fala que limpar depois é uma mentira, não existe isso de limpar depois, de corrigir depois. Geralmente esse mais tarde se torna nunca e você nunca resolve aquele problema. Uma outra coisa que ele cita no livro é a respeito do Code Sense, né? Com o tempo você vai desenvolvendo isso, que você olha para um código e você sente aquela impressão esteticamente de que algo não está legal, né? Que algo ali precisa ser refeito, e com o tempo você vai adquirindo essa visão crítica de você olhar para algo e sentir que aquilo não está legal, né? O que ele chama de Code Sense, e assim também como saber qual a forma de você resolver aquele problema, né? Como você poderia refatorar aquele projeto ou aquele pedaço de código que você está trabalhando quando você olha e sente que ele não está bem feito, certo? No livro também eu vou colocar aqui embaixo algumas referências, mas ele cita diversos programadores, diversos cientistas, engenheiros de software, que ele pede que cada um deles dê a sua própria definição do que é Clean Code. Então, cada uma dessas pessoas, né, Michael Ferris, Ron Jeffries e entre outros, eu não vou lembrar aqui agora os nomes, mas são profissionais de renome e cada um deles dá a sua própria definição para o que é Clean Code. Eu vou colocar aqui na tela só para vocês verem o que é que cada um deles pensa a respeito do que é Clean Code, de forma resumida, só para vocês entenderem que, apesar de que a forma de você aplicar o Clean Code é subjetiva, né, depende de cada opinião, mas no final todos têm a mesma visão final, né, de como deve ser um código limpo subjetivamente, e ele só traz no livro dele a visão prática de como aplicar aquelas definições que cada um enxerga como um código limpo. Então ele cita os autores, ele requisitou que cada um desses autores passasse a sua própria visão do que seria um código limpo, e aí ele também dá a própria visão dele do que é um código limpo, e também ele traz a parte prática de como a sugestão dele, qual seria de como você aplicar técnicas no código para torná-lo limpo, certo? Um outro ponto muito importante que ele traz no livro é a questão da regra do escoteiro, que é o seguinte, ele fala que você tem que deixar o acampamento mais limpo do que você encontrou quando você chegou. Então, assim, cada commit que você... isso sou eu falando, né? Cada commit que você envia para o repositório, né, absorvendo essa visão que ele traz da regra de escoteiro, né, cada commit deve conter pelo menos alguma pequena melhoria, tá? A ideia da limpeza contínua, né, que ele fala de você estar continuamente implementando melhorias no código, nem que seja pequenas melhorias de algo que você está refatorando ou alguma feature que você está mexendo, você está num pedaço do código e você tem a oportunidade de melhorar aquilo antes de enviar o seu commit para o repositório, né? Então, se você tem essa oportunidade, faça. Pequenas doses de limpezas, né, impede que o sistema apodreça como um todo. Ele dá
Eu acho que nesse próprio livro ele cita a questão dessa pesquisa da janela quebrada, né, que se você quebra uma janela de um carro ou de uma casa num local e deixa desse jeito lá, largado desse jeito numa rua, um carro desse jeito, por exemplo, com o tempo, uma outra pessoa vai passar, vai quebrar uma outra janela, alguém vai lá e fura o pneu, alguém vai lá e destrói uma porta, e aí a deterioração ela vai se acumulando. Então, se você, desde o início, você já tem essa visão de você deixar mais limpo o local do que você encontrou quando você chegou, né, que é essa regra do escoteiro que ele cita, e você trazer isso para o código, trazer isso para o seu projeto, o que você está trabalhando, você acaba evitando que o projeto se deteriore com o tempo. Então, é importante você ter essa visão da regra do escoteiro e você manter sempre algo, sempre que você tem a oportunidade de fazer uma pequena limpeza, você fazer isso, né? Não deixar passar. Uma outra questão que ele traz é que você tem que ter a visão de que você, assim como um escritor de um livro, você é um autor, porque você também está escrevendo algo, você está escrevendo um código que no futuro você vai precisar trabalhar naquilo de novo. O seu eu do futuro vai precisar trabalhar nesse código, vai precisar ler o que você escreveu. Então, assim, o seu colega de trabalho vai precisar tocar nesse código depois, vai precisar ver e ler o que você escreveu. Quanto mais clareza você tem no que você escreve, e, novamente, não precisa ser clareza seguindo o ponto de vista dele, mas que seja algo que a equipe entenda como boa prática e como clareza no código. Quanto mais clareza você traz para o código, mais fácil você deixa aquele código de se trabalhar. Ele cita lá um exemplo um monitoramento do tempo que ele passava escrevendo e lendo código num projeto. E aí eu não lembro agora os números, mas ele fala que boa parte do tempo, não, a grande parte do tempo, ele passa lendo o código que ele fez ou que alguém fez, e poucas vezes escrevendo. Então ele monitorou através de algum software, né, que verifica o que você escreveu, e depois ele foi ler o que ele escreveu durante um tempo lá, um turno de trabalho dele. Aí ele viu que muitas vezes ele digitava lá um código, aí o output, né, que ele exibe é como se fosse assim: Robert escreveu um código novo, Robert apagou esse código, Robert escreveu novamente o mesmo código que ele achou que não precisava. Então, pouca coisa sai, se você for analisar o seu dia a dia como programador. Pouca coisa você produz de novo, né, dentro de um bloco de tempo. A maior parte desse tempo que você está trabalhando num projeto é lendo o que está escrito ali e entendendo o que está escrito. Então, assim, quanto mais fácil for o código de entender, mais fácil vai ser para você trabalhar nesse projeto, porque você não vai perder muito tempo abrindo outros arquivos, navegando no projeto como um todo para entender o que está ali. Aquilo que está ali está fácil de trabalhar sem que você tenha necessidade de navegar na estrutura do projeto para entender qual a intenção daquele pedaço de código que você está trabalhando. Você consegue trabalhar naquilo de uma forma mais isolada, sem necessidade de expandir muito e gastar mais tempo ainda lendo para entender o projeto. E por fim, ele fala que escrever código limpo é uma disciplina. Você tem que ter uma disciplina para escrever algo bem feito, e é mais ou menos similar à arte marcial. Ele cita essa questão da arte marcial, de que você precisa escolher uma escola, vamos dizer assim, que é o ponto de vista, no caso dele, ou de qualquer outro autor, e seguir naquilo, se aperfeiçoar naquilo, dominar a técnica que está sendo ensinada, né, para depois, mesmo que seja algo questionável, debatível, como ele mesmo cita no livro dele, né? Então, assim, você não precisa acreditar nem concordar com tudo que está ali, mas você precisa entender a motivação, né? Por que aquilo foi feito daquele jeito, por que aquela sugestão é dada para você fazer aquilo daquele jeito, daquela forma, o que é que está por trás, e com isso você consegue criar o seu próprio entendimento. Basicamente, no livro, né, ele não é taxativo, o autor não é taxativo, ele não busca ser dono da razão, né? Ele traz um ponto de vista sobre o que deve ser feito como clean code, né, como código limpo, segundo a escola de pensamento dele, sobre o ponto de vista dele, mas que outras escolas de pensamentos, outros pontos de vista podem divergir dessa visão dele, e faz parte, né? E é algo, inclusive, que ele recomenda que você faça, que é buscar entender também outros pontos de vista para que você consiga aprimorar o seu próprio entendimento daquilo. Então, assim, nesse vídeo
eu só queria trazer essa visão inicial, introdutória sobre o Clean Code, porque a gente vê que tem muita polêmica sobre esse assunto, como se o que está lá tivesse que ser algo obrigatório para você seguir. E vou te dizer assim, eu não concordo com 100% do que está no livro, mas eu digo que, sei lá, talvez 70%, 80% do que está ali é extremamente útil. Então não entendo por que muitas pessoas têm esse ódio do livro, assim também como outras pessoas que são apaixonadas pelo livro de forma que gera essa rusga, né, de um lado para o outro. Então eu acho que você deve ler o livro do Clean Code, não só esse, como qualquer outro livro técnico, de mente aberta, de você tentar absorver a motivação por trás daquelas recomendações, e daí você cria a sua própria visão sobre aquilo, né? Sobre qual é o seu entendimento, o que você concorda e discorda, mas sabendo por que você concorda e discorda, não porque você está indo na opinião de outras pessoas que leram um livro e simplesmente... Ou não leram um livro, né? Tem muita opinião em cima de opinião. Então, você vai ver bastante isso. Então, eu espero que você goste dessa série de vídeos que eu vou trazer, onde eu realmente vou trazer o que estava lá, tá? Eu vou trazer o filé mignon do livro para você. Se você não quer ler o livro, também não precisa. Eu vou trazer o que está realmente no livro para você. Eu vou ler o livro para você. Basicamente isso. Espero que você goste, tá? Já deixa um like aí embaixo e comente qualquer coisa que você pensa sobre esse assunto, se você discorda. E também se inscreve no canal, tá bom? Recomenda esse vídeo para outras pessoas que você acha que pode ter interesse e acompanha a série. Se inscreve no canal para você conseguir acompanhar a série. Toda vez que eu lançar um vídeo novo, você vai receber notificação e você não perder nenhum dos vídeos, tá bom?